Capítulo 11. Kira chegou correndo, trêmula, à clareira onde ficava a pequena cabana de Annabella. Ela estava sozinha naquela manhã. Matt a acompanhava de vez em quando, mas ficava entediado com a velha tintureira e suas instruções intermináveis. Era mais comum que ele e seu cão estivessem em outro lugar, inventando aventuras. Além do mais, Matt ainda estava ofendido por causa do banho. Seus colegas tinham rido muito ao vê-lo tão limpo. Naquela manhã, sozinha, havia sentido medo pela primeira vez. "Qual é o problema?" perguntou Annabella, que estava junto à fogueira. Ela devia ter se levantado antes do amanhecer para o fogo estar tão quente àquela hora. Ele crepitava e cuspia faíscas debaixo do enorme caldeirão de ferro, mas o sol mal tinha nascido quando Kira saía de casa. Recuperando o fôlego, Kira atravessou mancando os jardins até a velha, suando à medida que o calor das chamas pulsava e brilhava no ar. Havia uma aura de segurança ali, sentiu Kira. Ela forçou o corpo a relaxar. "Vejo que você tá com medo", observou a tintureira. "Uma fera me seguiu pela trilha", explicou Kira, tentando respirar normalmente. O pânico começava a diminuir, mas ela ainda se sentia tensa. "Eu a vi se mexer nos arbustos, escutei passos e, às vezes, ela rosnava." Para sua surpresa, Annabella riu. A velha sempre tinha sido gentil e paciente com ela. Por que riria de seu medo? "Não posso correr", explicou Kira, "por causa da minha perna." "Não tem motivo para correr." Annabella mexeu a água dentro do caldeirão, cuja superfície começava a exibir bolhas pequenas aqui e ali. "Vamos ferver equináceas para conseguir um verde amarronzado. Só as cabeças das flores. As folhas e talos dão o dourado." Ela indicou com a cabeça um saco no chão, cheio de cabeças de flores. Kira apanhou o saco, depois que testou a água com uma vareta e meneou a cabeça, Annabella o esvaziou dentro do caldeirão. As duas observaram juntas a mistura começar a ferver. Então, a tintureira largou a vareta no chão. "Entre", pediu a velha. "Vou fazer um chá para você se acalmar." Ela apanhou uma chaleira, deu uma fogueira menor e a carregou para dentro da cabana. Kira a acompanhou. Ela sabia que as flores precisariam ferver até o meio-dia e depois continuar em infusão na água por várias horas. Extrair as cores era sempre um processo lento. A água de tintura das esquináceas só estaria pronta para uso na manhã seguinte. Por conta do fogo, o quintal onde as tinturas eram feitas já estava abafado e quase sufocante. Mas o interior da cabana, protegido por paredes grossas, estava fresco. Plantas secas, frágeis, de cor bege, pendiam das vigas do teto. Era uma mesa de madeira maciça diante da janela, pilhas de linhas coloridas estavam prontas para ser preparadas. Fazia parte do aprendizado de Kira aprender a nomear e separá-las. Ela foi para o seu lugar à mesa de separação. Apoiou o cajado na parede e sentou-se. Atrás dela, Annabella despejou água na chaleira sobre folhas secas que havia depositado em 2 canecas. "Este marrom escuro vem do broto de vara de ouro, não é?" Kira ergueu os fios contra a luz que entrava pela janela. "Parece mais claro do que quando está molhado, mas ainda é um belo tom de marrom." Ela tinha ajudado a tintureira a preparar os brotos para a infusão alguns dias antes. Annabella trouxe as canecas à mesa, olhou para as linhas nas mãos de Kira e assentiu. "As varas de ouro daqui a pouco vão desabrochar. Vamos usar as flores frescas, não secas, para um amarelo mais forte, e as flores vão ser fervidas por pouco tempo, não tanto quanto os brotos." Mais gotas de conhecimento para assimilar e guardar na memória. Ela pediria a Thomas para escrever aquilo também. Kira bebericou o chá quente e forte e tornou a pensar no som ameaçador que a havia seguido pela floresta.
Senti muito medo na minha vinda para cá, confessou ela. É verdade, Anabela, eu não consigo correr, minha perna não presta para nada. Kira baixou os olhos para um membro defeituoso, envergonhada. A velha deu de ombros. Ela te trouxe até aqui. Sim, e sou grata por isso, mas sou muito lenta. Kira alisou a caneca de barro, pensativa. Quando Matt e Toquinho vêm comigo, nada me persegue. Quem sabe Matt não me deixe trazer Toquinho todos os dias. Talvez até um cão pequeno como ele afugente as feras. Anabela riu. Não tem fera nenhuma. Kira a encarou firme. É claro que nenhuma fera viria àquela clareira, onde sempre havia uma fogueira acesa. E a velha nunca parecia sair dali e atravessar a trilha até o vilarejo. Tenho usado o que preciso aqui, dissera ela a Kira certa vez, referindo-se com desprezo ao vilarejo e à sua vida caótica. Mesmo assim, ela tinha 4 sílabas e havia adquirido 4 gerações de sabedoria. Porque soava de repente como uma criança ignorante, fingindo não haver perigo? Como Matt, que batia no peito com arrogância e lambuzava-se com erva do pântano para fingir ser pelo de homem? Fingir não garantia a segurança de ninguém. Eu ouvi o rosnado dela, retrucou Kira em voz baixa. Dê nome às linhas, ordenou Anabela. Kira suspirou. Milefólio, começou ela, pausando os fios amarelos claros ao lado dos marrons escuros. A tintureira sentiu satisfeita. Kira examinou um tom mais forte de amarelo sobre a luz. Tanásia. Não tem fera nenhuma? Repetiu a tintureira, sua voz firme. Kira continuou a separar e nomear as linhas. Garança, prosseguiu ela, afagando os fios vermelho escuros, um de seus tons preferidos. Apanhou as linhas violetas claras que havia ao lado delas e franziu a testa. Não conheço esta, é bonita. Baga de sabugueiro, mas a cor não pega bem, desbota logo. Kira enrolou os fios violeta em sua mão. Anabela, ela rosnou. Rosnou sim. Então foi alguém se fazendo de fera, replicou Anabela, inflexível e segura de si. Alguém que quer que você tenha medo da floresta. Não tem fera nenhuma. Juntas, sem pressa, elas separaram e nomearam as linhas. Mais tarde, voltando para casa pela floresta silenciosa, sem sons assustadores dos arbustos cerrados que ladeavam a trilha, Kira se perguntou quem poderia tê-la seguido e por quê. Thomas, você já viu uma fera? Perguntou Kira durante o jantar. Viva, não. Então já viu uma morta? Todos já vimos. Quando os caçadores os trazem para o vilarejo. Não se lembra de poucas noites atrás? Eles as trouxeram depois da caçada. Tinha uma pilha enorme delas lá no quintal do açougueiro. A lembrança fez Kira enrugar o nariz. Fedia muito, mas Thomas... Ele esperou pela pergunta. Para a refeição daquela noite havia carne com um molho espesso e batatinhas assadas. Kira apontou para a carne no próprio prato. Foi isso que os caçadores trouxeram. É lebre, eu acho. Thomas assentiu e ela acrescentou. Tudo que os caçadores trouxeram até hoje era assim. Coelhos selvagens, algumas aves. Nunca houve nada muito grande. Já trouxeram cervos, eu vi 2 no açougue. Mas cervos são animais dóceis e medrosos. Os caçadores não trazem nada com garras ou presas. Nunca apanham nada que pudessem chamar de feras. Thomas sentiu um calafrio. Sorte nossa, feras são mortais. Kira pensou em seu pai, levado pelas feras. Anabela diz que não existem feras, confidenciou ela. Não existem? Indagou Thomas, intrigado. Foi o que ela disse, não tem fera nenhuma. Ela fala igual a Matt. Thomas não conhecia a velha tintureira. Um pouco, talvez ela tenha crescido no brejo. Eles comeram em silêncio por alguns instantes. Por fim, Kira repetiu a pergunta. Então quer dizer que você nunca viu uma fera de verdade? Não, admitiu Thomas. Mas deve conhecer alguém que tenha visto? Ele pensou um pouco e balançou a cabeça. E você? Kira olhou para a mesa. Sempre tivera dificuldade em falar no assunto, até mesmo com a mãe.
Meu pai foi levado pelas feras. Você viu? Indagou ele, chocado. Não, eu ainda não tinha nascido. E sua mãe viu? Ela tentou se lembrar do relato da mãe. Não, ela também não. Ele tinha ido caçar. Todos dizem que era um excelente caçador, mas não voltou. Deram a notícia para minha mãe. Falaram que ele foi atacado e levado pelas feras durante a caçada. Ela o encarou, confusa, mas Anabela afirma que elas não existem. Como ela poderia saber? Perguntou ele cético. Ela tem 4 sílabas, Thomas. Os que vivem até as 4 sílabas sabem tudo o que há para saber. Thomas aqueceu. Então bocejou. Havia trabalhado duro o dia inteiro. Suas ferramentas ainda estavam espalhadas sobre a mesa de trabalho. Pequenos cinzéis para retalhar meticulosamente a madeira, remodelando as partes gastas e lisas do cajado elaborado que o cantor usa. Era um serviço árduo que não permitia erros. Thomas contava que muitas vezes sua cabeça doía e ele precisava parar diversas vezes para descansar os olhos. Vou embora para você poder descansar, falou Kira. Preciso guardar meu trabalho também antes de ir para a cama. Ela voltou ao seu quarto na outra ponta do corredor e dobrou a túnica que ainda estava sobre a mesa. Depois de voltar da floresta, havia passado a tarde trabalhando nos bordados. Mostrava seu serviço a Jamison, como fazia todos os dias, e ele a sentira satisfeito. Agora Kira também estava cansada. As longas caminhadas até a cabana da tintureira eram extenuantes, mas ao mesmo tempo o ar fresco a revigorava. Thomas deveria sair mais, pensou ela, e então riu de si mesma. Parecia uma mãe chata. Após tomar banho, como ela gostava d'água quente agora, Kira vestiu a camisola simples que lhe era trazida limpa todos os dias, foi até a caixa entalhada e levou o pedaço de tecido bordado consigo para a cama. Esperando o sono chegar, pensou na coisa que tinha ouvido nos arbustos da trilha e voltou a sentir medo. Será verdade que não existem feras? Perguntava-se, e sua mente respondeu com um sussurro, enquanto o bordado se enroscava quente na palma da mão. Não tem fera nenhuma. Mas e o meu pai? Ele não foi levado por elas? Kira estava pegando no sono. As palavras deslizavam, escorregadias de seus pensamentos. Ela sonhou com a pergunta, sua respiração suave e constante contra o travesseiro. O bordado lhe deu uma espécie de resposta, mas que não passava de um leve tremular, como uma brisa da qual Kira não se lembraria ao acordar no dia seguinte. O pedaço de tecido lhe contou algo sobre seu pai, algo importante e fundamental, mas o conhecimento se perdeu no sono, oscilando através dele como um sonho, e pela manhã ela já nem sabia que ele estivera ali. Capítulo 12. Quando o sino tocou para despertar todos, Kira acordou com uma sensação de que algo havia mudado. Notava uma diferença, mas não identificava o que era. Ficou sentada à beira da cama por alguns momentos, pensativa. Como não conseguiu assimilar o que quer que fosse, acabou desistindo. Às vezes ela sabia, memórias perdidas e sonhos esquecidos voltam mais facilmente se você os afastasse da cabeça. Lá fora caiu uma tempestade. O vento balançava as árvores e soprava uma chuva forte contra o edifício. O chão duro tornara-se um lamaçal da noite para o dia e era óbvio que Kira não poderia ir à cabana da tintureira. É até melhor, pensou ela. Há tanto trabalho a fazer na túnica e o início do outono, a época da congregação já se aproxima. Ultimamente era comum Jamison passar 2 vezes por dia para conferir os progressos que ela vinha fazendo. Parecia apreciar seu trabalho. Aqui, indicara ele na antevéspera, correndo a mão pelo longo espaço não decorado. É onde você começará o seu próximo trabalho, depois da congregação deste ano. Depois que tiver concluído a restauração, terá toda essa parte para trabalhar por anos e anos. Kira tocara aquele trecho, tentando determinar se seus dedos sentiriam a magia ali. Ela sentiria, mas sentira apenas o vazio, uma necessidade não suprida.
Ele parecera notar sua insegurança e a tranquilizara. Não se preocupe, nós vamos explicar a você o que queremos que seja retratado aqui. Kira havia ficado calada. Em vez de acalmá-la, suas palavras a deixaram aflita. Ela não precisaria de instruções, mas da magia. Kira pensou de repente. Jamison, posso perguntar a ele sobre as feras? Ele tinha dito que estivera com o grupo de caçadores naquele dia, que vira seu pai morrer. E talvez ela também pudesse perguntar a Matt. Rebelde do jeito que era, sem dúvida o menino havia cruzado os limites do vilarejo e ido a lugares aos quais nenhum pequeno deveria ir. Ela riu baixinho pensando em como Matt era levado. Ele espiava tudo, sabia de tudo. Se não o tivesse impedido, teria ido à caça com os homens e se colocado em perigo. Talvez já tivesse feito isso antes. Talvez tivesse visto as feras. Quando o cuidador chegou com o café da manhã, Kira pediu que as luzes fossem acesas. A tempestade deixava o quarto escuro, mesmo junto à janela onde ela se sentava para trabalhar. Por fim, acomodou-se diante da túnica estendida e armou o tear em volta da mais recente seção a ser reparada. Como já fizera também tantas vezes, deixou seus olhos e dedos acompanharem a complexa história do mundo retratada na vestimenta. O ponto de partida, consertado havia muito tempo com a água verde, as feras negras à sua margem e homens que sangravam, feridos durante a caça. Mais adiante, vilarejos surgiram com vários tipos de moradias. Pontos curvos representando fumaça de fogueira eram bordados com tons arroxeados e opacos de cinza. Por sorte, aquela parte não precisava de reparos, pois Kira não tinha as linhas adequadas. Ela achava que aquela tintura era obtida do manjericão. Anabela já contara que era difícil trabalhar com aquela planta e que ela manchava terrivelmente as mãos. Em seguida, tinha os bordados complexos e espiralados do fogo em tons de laranja, vermelho e amarelo. Aquelas chamas apareciam em várias seções da túnica, um padrão repetitivo de destruição e em meio aos pontos intrincados e luminosos feitos de linhas flamejantes, vorazes, Kira via figuras humanas, pessoas consumidas pelo fogo, seus pequenos vilarejos em escombros. Mais à frente, até mesmo cidades maiores e muito mais majestosas ardiam e eram devastadas por incêndios implacáveis. Em alguma parte da veste, era como se mundos inteiros estivessem chegando ao fim. Mas logo depois dessas catástrofes, sempre surgia uma nova vida, novas pessoas. Ruína, reconstrução, ruína outra vez, renascimento. Kira corria a mão por cenas em que cidades cada vez maiores surgiam, uma mais magnífica do que a outra, seguidas por calamidades igualmente maiores e mais devastadoras. O ciclo era tão regular que assumia um padrão claro, descrevendo um movimento de subida e descida como uma onda. Desde o seu início ao pequeno canto que trazia a primeira ruína, ele se expandia sucessivamente. As chamas aumentavam de tamanho, acompanhando a evolução dos vilarejos. Tudo ainda era minúsculo, criado a partir dos menores pontos e combinações de pontos, mas ela podia notar o padrão de crescimento e como cada destruição era pior do que a anterior e cada reconstrução ainda mais trabalhosa. Os trechos de serenidade, no entanto, eram lindos. Flores em miniatura e uma infinidade de tons vicejavam por pradarias rajadas de luz do sol feita de linhas douradas. Figuras humanas se abraçavam. Os motivos dos tempos de paz pareciam de uma imensa tranquilidade que, se comparados ao caos angustiante de outros. Acompanhando com o dedo as nuvens brancas e tingidas de rosa recortadas contra os céus claros, cinzentos ou esverdeados, Kira tornou a desejar ter o azul, a cor da paz. O que Anabela tinha dito mesmo?
Eles têm azul para aqueles lados. O que isso queria dizer? Quem eram eles e onde era para aqueles lados? Mais perguntas sem respostas. Grandes lençóis d'água batiam contra a janela, distraindo-a. Kira suspirou e ficou olhando as árvores se curvarem e balançarem ao vento. Um trovão sussurrou ao longe. Ela se perguntou o que Matt fazia naquele clima. Sabia que as pessoas comuns, as que viviam nos arredores de seu antigo casebre, estariam dentro de casa. Os homens mal-humorados e irritadiços, as mulheres reclamando sem parar porque o mau tempo as impedia de fazer as tarefas habituais. Os pequenos confinados brigariam e então chorariam por causa dos tapas dados pelas mães. A vida de Kira com a mãe viúva e afetuosa tinha sido diferente, mas também a havia isolado dos demais e lhe rendido inimizades, como Vandara. Kira, chamou Thomas batendo a porta. Entre. Ele obedeceu e parou em frente à janela, observando a chuva. O que será que Matt está aprontando nessa chuva? Perguntou Kira. Thomas sorriu. Bem, eu posso matar sua curiosidade. Ele está terminando de comer meu café da manhã. Chegou hoje mais cedo, todo encharcado. Disse que a mãe o expulsou de casa porque ele estava fazendo muita bagunça. Mas acho que na verdade ele só queria o meu café da manhã. Toquinho também? É claro. Como se em resposta soaram as patas do cachorro no corredor e Toquinho apareceu diante da porta com a cabeça torta, as orelhas empinadas, abanando alegremente o rabo. Kira se ajoelhou e coçou atrás da sua orelha. Kira! Thomas continuava a observar a chuva pela janela. Ela ergueu os olhos. Ouvi aquilo de novo na noite passada. Dessa vez tenho certeza. O som de uma criança chorando parecia vir do andar de baixo. Thomas parecia realmente preocupado. Estava pensando. Kira, começou ele hesitante. Você iria comigo explorar um pouco? Talvez seja só o barulho do vento. Era verdade que o vento lá fora não dava trégua, galhos de árvores açoitavam as laterais do prédio e folhas eram sopradas para longe. O som da tempestade, no entanto, não era nada parecido com o de uma criança chorando. Não pode ter sido um animal? Já ouvi gatos miando tão alto que pareciam bebês com cólicas. Um gato, repetiu Thomas, não muito convencido. Bem, talvez. Ou um filhote de bode, ou o balido deles parece um choro. Thomas balançou a cabeça. Não era um bode. Bem, ninguém nunca falou que não podemos explorar o edifício, pelo menos não para mim. Para mim também não. Então está bem, eu vou com você. A luz está péssima para trabalhar esta manhã mesmo. Ela se levantou e Toquinho abanou o rabo ansioso. E quanto a Matt? Acho que podemos levá-lo junto, não? Me levar junto para onde? Matt apareceu diante da porta, com os cabelos úmidos e os pés descalços. Seu queixo estava sujo de farelos. Havia geleia nos cantos da boca e ele usava uma camisa grande demais que pertencia a Thomas. A gente vai embarcar numa aventura? Matt, Kira lembrou o que queria perguntar a ele. Você já viu uma fera? Uma de verdade? O rosto do menino se iluminou. Bilhões e bilhões delas. Ele fez uma cara feroz, arreganhando os dentes. Soltou um rugido e seu cão pulou para longe dele assustado. Kira revirou os olhos e encarou Thomas. Aqui, Toquinho. Abandonando o disfarce de fera, Matt se agachou ao lado do cachorro que se aproximou e pôs-se a cheirá-lo. Toma esses restinhos. Ele sorriu enquanto o cão lambia os restos do café da manhã de seu rosto. Sim, nós vamos embarcar numa aventura. Kira estendeu a capa protetora sobre a túnica. Pensamos em explorar um pouco o edifício. Nunca fomos ao andar de baixo. Matt arregalou os olhos diante da perspectiva de uma exploração. Eu ouvi um barulho ontem à noite, explicou Thomas. Não deve ser nada, mas achamos melhor dar uma olhada assim mesmo. Quando tem barulho é sempre alguma coisa, argumentou Matt. Com toda razão, pensou Kira. Bem, não deve ser nada demais, consertou Thomas. Mas pode ser interessante, exclamou Matt irrequieto. Juntos e seguidos pelo cão, os três enveredaram pelo corredor em direção às escadas.